A família Simpson ganhou alguns inimigos ao longo dos mais de 30 anos do show, mas o inimigo mais notável de toda essa jornada é Sideshow Bob, que tentou matar o Bart Simpson muitas vezes. Mas quem é Sideshow Bob e como era a sua vida antes de se tornar inimigo mortal de Bart Simpson? Fala galera, meu nome é William e em todos esses anos os espectadores conheceram não apenas a família Simpson, mas também outras figuras notáveis de Springfield, tanto bons quanto não tão bons assim. Um antagonista recorrente na série é o nosso querido, ou não tão querido assim, Sideshow Bob, que tem alguns negócios inacabados, digamos, com a família Simpson, especialmente com Bart. Sua primeira aparição foi num episódio da primeira temporada, mas foi só mais tarde na temporada, lá num episódio chamado Krusty Gets Busted, ou Krusty é preso, traduzindo por uma tradução muito ruim aqui, que ele conseguiu um papel realmente de antagonista. E foi nesse episódio que seu grande ódio pelo Bart começou, quando ele expôs o nosso querido Sideshow Bob por incriminar o Krusty. Desde então, o Sideshow Bob apareceu várias vezes em vários episódios, às vezes como personagem principal, tentando, obviamente, acabar com o Bart, e outras vezes em flashbacks ou algumas participações especiais. Ao pensar em Sideshow Bob, a primeira coisa que vem à mente são seus planos de matar o Bart, mas há muito mais nele do que isso, e os Simpsons já compartilharam alguns detalhes sobre a história do Sideshow Bob. Robert Underdunk Terwilliger Jr., nome comprido, hein? Também conhecido como mas também conhecido como Sideshow Bob. Ele é filho de um maluco também com o mesmo nome, só que sem o Jr., obviamente. E também de uma mulher chamada Dame Judith Terwilliger. É difícil falar essa palavra, meu Deus. Uma atriz que faz peças do Shakespeare e está aposentada. Os pais do Sideshow Bob apareceram em apenas um episódio, lá na 19ª temporada, embora sua mãe tenha sido mencionada em outros episódios anteriores. Bob, ou Sideshow, eu vou intercalar aqui esses nomes, tem um irmão mais novo, chamado Cecil, que era constantemente ignorado por seus pais em comparação com o Sideshow. O sonho do Cecil era se tornar o ajudante do Krusty. Olha só, você vai percebendo nuances aqui. Mas numa audição que não saiu muito bem como planejado, o Krusty contratou o Bob na hora, embora ele não estivesse lá para fazer o teste para esse papel. Magoado e muito ressentido, o Cecil entrou na indústria da hidroeletricidade, onde encontrou sua verdadeira vocação como engenheiro hidrodinâmico. O que faz um engenheiro hidrodinâmico eu não faço a menor ideia, mas provavelmente tem a ver com eletricidade e com dinâmicas que são hídricas, eu suponho. Mas como a vingança corre fundo na família, ele tinha algo planejado para quando seu irmão saísse da prisão. O maluco foi pra prisão? Como assim? Ah tá, eu que não acompanhei meu próprio raciocínio, porque ele foi preso porque ele incriminou o Krusty. Então voltando ao raciocínio aqui, lá no episódio da 8ª temporada chamado Brother from Another Series, ou Irmão de uma Outra Série, o Cecil contratou o Bob para trabalhar na sua empresa, que estava construindo uma nova represa hidrelétrica ao longo do rio. O plano real do irmão do Bob, no entanto, era tirar dinheiro do projeto, construir uma represa de baixa qualidade e incriminar o Bob por sua destruição. Pesado isso daqui. Suas verdadeiras intenções foram descobertas pelo Bart e pela Lisa. Por que eles estavam xeretando ali? Não faço a menor ideia, mas o plot tem que acontecer. Mas isso não impediu ele de tentar realizar a única coisa que o Bob falhou em fazer: eliminar o Bart Simpson, o que, ironicamente, foi interrompido pelo próprio Bob. Os planos então do Cecil de explodir a represa também foram frustrados pelo Bart e pelo Bob, embora tenha sido a única vez que o Bob não se envolveu em nenhum plano de assassinato. No final das contas, ele foi preso juntamente com o Cecil do mesmo jeito. Mas essa família aqui é uma família um tanto quanto cabreira, pois os pais e o irmão do Bob já uniram forças para ajudá-lo a matar o Bart de uma vez por todas, fingindo a morte do Bob e manipulando o Bart Simpson para jogar fora a sua medicação. Claro, os Simpsons mais uma vez descobriram o plano da família Terwilliger, e é difícil falar esse nome, meu Deus do céu. E todos os integrantes foram enviados para a prisão. E o Bob até foi contido por uma camisa de força, aquela camisa de malucos lá. E obviamente ele estava rindo como um louco, planejando de uma vez por todas, e agora ia dar certo matar o Bart. Mas não é só com pais malucos e um irmão também um tanto quanto com o DNA de assassino, é feita a família do Sideshow Bob. Porque além desses pais e também do irmão, o Bob tem sua própria família, esposa e tudo mais. E a sua esposa e filho também já tentaram ajudar ele a matar o Bart. Eu tô começando a achar que o problema não é com a família do Sideshow Bob, na verdade é com o próprio Bart. Todo mundo tentando matar ele, velho. Como mencionamos anteriormente,
Sideshow Bob foi contratado pelo Krusty por mera coincidência. O Krusty não ficou impressionado com a audição do Cecil e viu em Bob uma grande oportunidade. Um cara que estava com um terno bem trajado e que pediu uma torta na cara. O impacto derrubou a cartola do Bob, fazendo seu cabelo ficar em pé, o que o Krusty achou ser um material cômico perfeito e contratou o cara imediatamente. É disso que eu tô falando, você tem que estar no momento certo, no lugar certo, e aí as coisas vão fluir. Só que o Sideshow Bob não sabia o que era ser parte do show e uma parte secundária do show do Krusty, e teve que suportar repetidas instâncias de abuso na TV, ao vivo, só para piorar, incluindo ser baleado por um canhão e atingido por tortas repetidamente. O Krusty tomou um caminho mais sádico para conseguir mais e mais risadas, o que por sua vez tornou ele bem mais sucedido, mas também fez o Bob se cansar de como ele estava sendo tratado. Bob não suportava mais o Krusty e o sucesso dele às custas do sofrimento do Bob, então ele planejou a queda do Krusty, o que não saiu como planejado, como descobrimos no começo desse vídeo. Ele acabou na prisão e o Krusty substituiu ele pelo Sideshow Mel. A história do Sideshow Bob começa basicamente com sua obsessão em matar o Bart, então não se sabe muito bem o que ele fazia antes dos eventos relacionados ao Krusty e ao Bart. Ele se considera um gênio, graduado pela Universidade de Yale, o que é foda pra caramba, e também um cara de muita classe e de muita cultura, o que fica evidente da maneira como ele fala e também como ele tem um grande amor pelas óperas. Mas nesse plano de incriminar o Krusty, que durante um momento deu certo, o Bob assumiu o programa do Krusty por um tempo e transformou ele em um programa educacional, apresentando às crianças elementos da alta cultura, incluindo um segmento psicológico chamado Choices, ou Escolhas. Embora, inquestionavelmente, ele tenha mantido aquele show bem popular daqueles dois ratinhos. São dois gatos? Ou um gato e um rato? Ou são dois gatos? Que ficam basicamente se matando. Tudo isso entrou em ruínas quando Bart Simpson entrou na história. E aí você já sabe que eu já contei. Ele obviamente foi para a prisão e lá ele chegou a ganhar um Emmy pelo seu papel no programa do Krusty. Mas ele não conseguiu ficar com o prêmio e receber o prêmio porque, como sabemos, ele estava na prisão. Enquanto estava na prisão também, ele participou de um serviço de namoro para prisioneiros, onde conheceu ninguém mais ninguém menos que Selma Bouvier, a irmã da Marge Simpson. Assim que foi solto, ele se casou com a Selma como parte de outro plano. As verdadeiras intenções do Bob eram de matar a Selma e herdar todo o dinheiro que ela havia investido no mercado de ações. Seus planos foram mais uma vez frustrados pelo Bart Simpson, e o Bob foi enviado de volta para a prisão. Depois disso, ele começou a mirar o Bart diretamente e continuou a ser enganado pelo menininho amarelo. O resto da história, Sideshow Bob continua com planos para matar o Bart e o Bart continua se dando bem contra o Sideshow Bob. Mas eu quero saber de você. Você conhecia um pouco da história do Sideshow Bob? Deixe aqui o seu comentário. Comenta também qual próximo personagem ou de qualquer série você quer saber a história. Podemos trazer mais vídeos como esse. Deixe aquele like maravilhoso, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Muito obrigado pela audiência, eu te vejo na próxima.